Estamos aqui para mais um vídeo com o nosso cientista, o professor Luiz Clement, que é professor do Departamento de Física da UDESC Joinville. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Obrigado, André. Agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. E vamos lá, vamos ver o que você tem para perguntar, a gente vai conversando. Então, professor, para começar essa nossa conversa, para as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria de saber, e que o senhor pudesse falar para todo mundo, qual é a sua formação? Como que surge o professor, o cientista Luiz Clement? Bom, André, então, para contar um pouco dessa até chegar a este momento, eu vou reportar desde da formação de base, né, da educação básica. Acho que vale a pena, no sentido de as pessoas verem que, mesmo a gente saindo de lugarzinhos muito pequenos, como o meu caso, no município de menos de 6 mil habitantes, no extremo oeste catarinense, e a gente vai buscar a oportunidade de poder se formar e atuar, né, nesse caso aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, neste momento. Mas eu saí de um município que chama hoje São João do Oeste, ele fica bem mesmo no extremo oeste catarinense. Lá eu fiz a educação básica na escola pública, estadual, e de lá eu saí para fazer o curso de licenciatura em Física na Universidade Federal de Santa Maria. À época, a Universidade Federal de Santa Maria era a instituição pública mais próxima de ensino superior ao oeste catarinense, né? Então era mais fácil ir para o meio do estado do Rio Grande do Sul, em termos de distância, do que para o litoral catarinense, a UFSC. Hoje a gente tem campus da UDESC em Chapecó, Pinhalzinho, né? Tem também a Fronteira Sul, né? Então está um pouco diferente o cenário. Mas a época era isso. Então fui a Santa Maria, lá fiz a graduação, isso foi em 98, depois terminei isso no início de 2002, e aí ingressei no mestrado em ensino de Física na Faculdade de Educação, lá de Santa Maria mesmo, e depois disso vim a Joinville no processo seletivo para professor colaborador no CCT. Não conhecia a Joinville, essa divulgação desse processo seletivo eu recebi via e-mail pelo e-mail da Sociedade Brasileira de Física, que mantenho sócio nessa sociedade, e aí a gente recebe essas divulgações. Então vim. Aí, pouco tempo depois, assim, 1 ano e meio após esse processo, abriu um concurso público para vagas na área de ensino de Física, no Departamento de Física. Aí, nessa oportunidade, acabei conseguindo passar nesse concurso público também. Depois disso, em 2009, isso já final de 2009, eu solicitei afastamento para fazer o doutoramento. E aí fiz o doutorado em Educação Científica e Tecnológica na UFSC, em Florianópolis. E retornando no final de 2013, né, para seguir o trabalho de docência e pesquisa na área aqui no CCT Joinville. Então é isso, sintetizando, André, esse é o percurso, né? Então, tenho muito orgulho de ter conseguido buscar essa formação, e sou muito agradecido por isso em instituições públicas. Todo esse processo formativo, e hoje poder atuar numa instituição pública me dá essa responsabilidade de retribuir com o trabalho tudo aquilo que também me foi oferecido enquanto oportunidade, né? Então, eu tenho sempre comigo que espero que todas as pessoas possam usufruir desse espaço de instituições públicas e buscar formações nessas instituições que são de qualidade, né? O professor trouxe um ponto muito interessante, que é a oportunidade, né? Você teve a oportunidade. Então, é esse dar a oportunidade às pessoas de poderem fazer as coisas, né? E as pessoas que estão assistindo não têm ideia disso, mas o professor Clement recebeu menção honrosa, né, professor, da CAPES, pela sua tese de doutorado, e isso é algo realmente muito relevante, porque do Brasil inteiro ele recebeu essa menção quando fez o seu doutoramento. E como ele ressaltou, ele teve toda a sua formação em instituições públicas, então como essa oportunidade é muito importante, e no seu caso foi bem valorizada, inclusive.
Então, André, eu fiquei muito satisfeito em termos dessa valorização ou reconhecimento do trabalho que foi feito ao longo do doutoramento, porque fazer um doutorado, quem passou por esse processo sabe que são 4 anos de muita dedicação, muito empenho, né, para desenvolver esse trabalho. E na oportunidade, sim, acabou sendo a tese selecionada pelo programa para representar o programa nessa premiação da CAPES, que ela faz anualmente, em todas as áreas, né? E, de fato, a época ficou entre as 3 teses nacionais na área de ensino, né? Então, satisfeito disso, mas foi muito trabalho, não é gratuito, né, nesse sentido, mas o reconhecimento foi bem. Eu valorizo bastante nesse sentido, né? Porque reconhece que um trabalho, de fato, trouxe resultados que dialogam com o conhecimento que é produzido na área e de uma temática que de certa forma, tem um grau de inovação na pesquisa na área de ensino de física, né? Que eu trabalhei à época aspectos, valorizar e estudar a influência de aspectos afeto-cognitivos no processo de alfabetização científica, né? Particularmente no ensino de física. E por que ensino de física? A gente sabe que quando a gente entra na graduação, a gente tem uma gama de áreas que a gente pode seguir. O que conquistou o professor Luiz Clement a seguir na área de ensino? Pois então, agora você me remeteu a relembrar um pouco da trajetória na graduação, né? Então, a época que, isso lá em 98, 99, eu tinha um período que, logo no início, nesses primeiros 2 anos, eu fazia iniciação científica na área de radioastronomia, né? Que lá em Santa Maria tinha um grupo que tinha uma relação forte com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa nessa área aí. Mas aí depois acabou que, na época, o orientador foi fazer um pós-doc fora e aí ficou sem a bolsa de iniciação. E a gente nesse período de graduação, demandava de uma bolsa de iniciação científica, embora gostasse dessa área, eu vi uma divulgação de seleção de bolsistas na área de ensino com o professor Eduardo Terrazan. Bom, vamos lá, eu já gostava dessa parte de licenciatura, né, e já tinha esse olhar também para embora que a ciência base também me atraía, né, eu gosto de física nesse sentido também. E aí fui lá, fiz esse processo seletivo, acabei me interessando pelo trabalho, também consegui ser selecionado e comecei a trabalhar com iniciação científica. E aí fui seguindo. Aí, bom, provei dessa área, né, dos estudos nessa área e fui fazendo minha trajetória aí, né? Então, sou muito satisfeito pela escolha que eu fiz à época, né, já na iniciação científica, e o mestrado foi assim, o doutorado foi assim, hoje minha pesquisa está sendo nessa área também. E já que a gente está falando sobre a pesquisa, a gente queria que o professor contasse um pouquinho, eu sei que não dá para explicar por menores, mas dá uma visão geral sobre qual é o trabalho atual que o senhor está fazendo. Joia. Então, André, atualmente, de fato, como você disse, a gente segue nessa frente, né, de buscar estudar a relação entre aspectos que são cognitivos, aspectos motivacionais e práticas educativas no processo de ensino-aprendizagem de ciências na educação básica, que é o olhar mais próprio que tem dedicado nesse período, e particularmente com o ensino de física, né? Então, a gente procura, nesta grande frente, né, dedicar a uma dimensão que é relevante aí, que é produzir e validar instrumentos de coleta de dados para poder se fazer análise de pesquisa nessa área. Porque quando a gente estuda, por exemplo, e se questiona qual a relação da motivação com o processo de aprendizagem de física, a gente tem que conseguir coletar dados sobre isso para analisar. Então, estudar a motivação, o motivo pelo qual um sujeito se envolve ou deixa de se envolver em qualquer que seja a tarefa, e essa tarefa pode ser aprender física, por exemplo, a gente pode estudar isso sob um aspecto observacional e qualitativo, descritivo e analítico a partir de inferências do pesquisador, ou a gente pode coletar dados que advêm do próprio sujeito.
E aí ele precisa de instrumentos. Então, essa é uma frente, validar instrumentos que possam também, e nesse sentido eu tenho buscado instrumentos que me deem também a medida da intensidade desse envolvimento e dessa motivação. Ou seja, medir quantitativamente isso também, para relacionar e triangular com os dados qualitativos. Então, a gente tem validado instrumentos nesse sentido, né, junto com alunos de iniciação científica, com alunos de mestrado, que essa pesquisa hoje tem uma relação muito interessante com o programa de mestrado que nós temos aqui no CNST, que é o mestrado em ensino de ciências, matemática e tecnologias. Então, a gente, desde 2015, esse programa, e atuo nele desde então, né? Então, tem uma relação muito perto. E, outro lado, a gente tem estudado também diferentes perspectivas didático-pedagógicas, como elas podem promover e favorecer aspectos dessa dimensão afeto-cognitiva no processo de aprendizagem, com isso lograr um êxito maior, né? Ou seja, você fazer com que o sujeito estudante, de fato, se aproprie de forma mais significativa e ampla das aprendizagens que o professor tem como intenção de ensinar. Então, essa é uma outra frente, a relação disso. Tenho trabalhado bastante com o ensino por investigação, como uma das vertentes, né? A modelização, sobre um autor que é o Hastings, para quem é da área quiser ver, tem uma perspectiva de modelização educacional que acredito que é interessante. Então, tem uma dissertação desenvolvida nisso e tem resultados interessantes também. Sob a perspectiva da ERP, resolução de problemas, para o ensino físico também é relevante. E aí tem uma outra frente ainda, que aí a gente está nesse momento com o maior desafio de estudar, que a gente ainda não atacou tão fortemente, é buscar avaliar e analisar a relação entre os aspectos afeto-cognitivos presentes no docente, o professor, e como eles se relacionam ou possam promover ou inibir esses aspectos no estudante. Então, essa relação existe, na literatura a gente tem indicativos teóricos disso, ou seja, o docente, pela sua prática pedagógica, pode promover ou inibir esses aspectos afeto-cognitivos que contribuem, favorecem ou inibem a aprendizagens mais efetivas. Então, a gente tem que estudar isso também. Então, a gente tem desenvolvido instrumentos para tentar coletar dados de estudantes e docentes, agora a gente tem que olhar isso no cenário educativo. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre, pessoalmente, o que o senhor gosta de fazer. Óbvio, os professores, né, a gente nunca consegue separar o professor da pessoa, é algo que está ligado 24 horas, a gente sempre está pensando em alguma coisa, outra coisa, mas o que o professor gosta no tempo livre? Gosta de assistir um filme, gosta de ficar com a família? Então, André, esse é um aspecto interessante, né? Porque a visão que a gente tem, por exemplo, de um professor, de um sujeito que faz pesquisa, indiferentemente da área, às vezes a gente acredita que aquilo ocupa todo o seu tempo, né? Então, de fato, tem pessoas que se dedicam em tempo praticamente full time, né? Ou seja, tempo integral a isso, né? Vivem em função disso. Esse não sou eu, né? Eu me dedico bastante, né, durante a semana, mas o fim de semana, essa é uma escolha que eu fiz e é uma escolha que eu dedico à minha família. Eu tenho 2 crianças, tenho um menino de 9 anos, uma menina de 6 anos, tenho minha esposa, e então o fim de semana é para eles, né? Então, eu gosto de estar com eles, gosto de estar com a família, gosto de brincar com as crianças, viver elas. Então, isso é algo que me traz satisfação e parceria. A gente aprende muito com crianças. Quem tem sabe, né? Então, o que eu estou falando me entende, né? Então, quem convive com crianças sabe dessa satisfação. Nenhum dia é igual ao outro, embora possa, né, parecer, né? A gente sempre tem novidades e a espontaneidade de uma criança é algo que eu gostaria de ver mais nas pessoas adultas, né? Essa transparência, então são coisas gostosas de ver. Afora isso, André, eu gosto também de mexer com jardim. Então tenho o privilégio de ter
um terreno em torno da minha casa, um espaço que eu cultivo um jardim bem bacana, plantas. Eu vim da roça, André, então a roça não saiu de mim nesse sentido. Então, aqui na cidade, depois dessa profissão, onde eu consigo mexer com a terra, e para mim, não sei se quem lida com isso profissionalmente concorde, avaliza, mas para mim é uma terapia, né? Para isso também, andar de bicicleta com meu menino, gosta muito de bicicleta, então a gente tem aproveitado em torno da casa aqui, da rua tranquila, a gente pode andar, a gente anda de bike, joga bola. Antes da pandemia eu jogava bola com um grupo de amigos, então futebol sempre fez parte da minha vida, eu gosto de jogar e gosto de assistir também. Torcer para o meu time do coração, né? O Grêmio, você ficou interessado, então já gostava, quando o tempo que eu vivi no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, aprendi a gostar mais ainda, então é assim, a gente tem essas coisas também, né? A gente é professor, a gente faz pesquisa, mas a gente tem a vida normal, dia a dia, né? O professor trouxe essa questão das plantas. Eu estava vendo uma reportagem nesses tempos, algo que nunca se fala, vi uma reportagem nesses tempos, mas que mostra que durante a pandemia muita gente se dedicou a isso, de cuidar de plantinha, até quem mora em apartamento, cuida daquelas suculentas, aquelas plantinhas menor. As pessoas que tiram isso como uma terapia, como o professor falou, uma terapia mesmo, algo para se distrair, para se concentrar em outra coisa. Então, aparentemente não é só o senhor, professor. Muita gente faz isso e parece algo bem eficiente. Eu gostaria então de agora, chegando mais próximo ao final, nossa conversa, que o professor deixasse uma mensagem mesmo, a palavra é essa, para as pessoas que pretendem ingressar na universidade, né, alunos de ensino médio que vêm na universidade uma oportunidade, como a gente trouxe, de aprender, de melhorar e etc. Inclusive alguns possivelmente indo para a área de ensino, né, de ciências no geral. E também para o pessoal da graduação que vê como uma possibilidade o ensino de ciências, uma palavra de motivação, talvez de aviso, de incentivo, ou algo nessa linha. Acredito que as pessoas devam acreditar no estudo, devam acreditar que se apropriar de conhecimento, aprender, não olhar de uma forma tão imediata, acreditar que a aprendizagem ela precisa te dar um resultado amanhã, mas ela pode te dar um resultado depois da manhã. Então, aprender nunca é gratuito nesse sentido, né? Sempre a gente vai ter um retorno, né? Seja satisfação pessoal ou seja profissional, né? Um futuro, uma trajetória mais longa. Então, tendo universidades aqui na cidade, as pessoas daqui, né? Tem a universidade pública, nós temos a UDESC com diferentes cursos, tem curso de licenciatura em física, em matemática, em química, nós temos engenharias nas diferentes áreas, né? Temos ciências da computação. Então, tem oportunidades no Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC de as pessoas fazerem um curso de forma gratuita, um curso de qualidade. Então, esse convite é preciso fazer para conhecer, visitar a página, vir até o campus quando isso se tornar de forma possível de novo visitar, espero que isso o mais breve, né? Mas enviar e-mail, né? Conversar com colegas e amigos conhecidos que já frequentam. Então, esse convite é preciso ser feito. Então, a oportunidade de construir uma trajetória profissional, como o André agora está se formando, né? O nosso aluno do curso de licenciatura em física, né? Tá com o objetivo de fazer um mestrado. Então, é isso que a gente espera, né? Então, buscar a qualificação, se tornar profissional nessas áreas, ter essa oportunidade de uma instituição pública na cidade, né? E no meu caso, como eu falei no início, eu tive que sair longe, eram 450 quilômetros, morar fora de casa, então quem mora mais perto, eu acho que não pode deixar a oportunidade de passar, né? Precisa olhar, e não é impossível, né? É preciso dedicar-se, né? Mas é viável, né? E, por outro lado, para quem está no curso, de fato, fica o convite. Quem tem interesse na área de pesquisa, ensino de ciências, ensino de física, né? Nós temos um grupo de pesquisa, tem outros colegas que atuam conosco no grupo de estudo e pesquisa
em ensino de física, ensino de ciência de forma geral, de tecnologias, né? Tem o professor Carlos, tem o professor Alex, a professora Ivani, né? Então, a gente atua em diferentes perspectivas, podem conhecer, o convite está feito, se envolver com o grupo e começar na trajetória de iniciação científica, né? E depois seguir nessa área, se assim for a sua escolha, né? Então, existem também no Departamento de Física pesquisas em ciência base, teórica, experimental, tem grupos de pesquisa que desenvolvem investigações muito significativas e importantes também. Então, os alunos que têm interesse nessas áreas também é importante conhecê-las, né, e se envolver. Então, eu acredito sempre que a gente deve fazer a escolha para a área que de fato nos satisfaça, né, e que a gente se dedique com empenho, né? Não deixar que o outro escolha pela gente, mas que a gente conheça e faça a escolha. Mas a gente nunca sabe, eu carrego isso comigo, a gente nunca sabe se a escolha que a gente faz hoje possa ter sido a melhor ou não. Mas quando a gente fizer a escolha, a gente tem que se dedicar para que ela seja a melhor. Então fica a mensagem para os alunos tanto de ensino básico quanto da graduação. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar conversando. Então, um abraço aí, André, obrigado mais uma vez pela oportunidade e estamos à disposição sempre quando demandar. Muito obrigado pela audiência, também pela paciência e até a próxima.